Hebreus, capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Acompanhe a leitura da palavra que diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da nossa alma, segura e firme, e que entrou no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Senhor, nós nos aproximamos do Senhor, lemos a Tua palavra e sabemos que através dela o Senhor nos fala, nos ensina, nos desafia e também traz, ó Deus, respostas às nossas necessidades, aquelas que vivemos hoje. E eu imploro para que o Senhor, de forma abundante, esteja agindo na nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, torne a Tua palavra viva, rica, abençoadora sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa caminhada no livro de Hebreus, estamos vendo algumas afirmações que o autor de Hebreus traz, que é como se um desafio diante de nós existisse e nós não temos como fugir dele. Como nós vimos no início do capítulo 6 e no finalzinho do capítulo 5, a atitude do autor foi dizer que existem maneiras distintas das pessoas olharem para a Escritura e viverem a vida espiritual delas. O primeiro grupo, ele diz: vocês são como crianças. Vocês ouvem o Evangelho, vocês ouvem de novo e vocês ouvem de novo, mas vocês não assimilam. Vocês são como crianças que de novo têm a necessidade de que alguém vos ensine as coisas básicas do Evangelho. E esse é um grupo, são crentes, são pessoas que vão à igreja, são pessoas que têm alguns atos espirituais, mas eles não estão habilitados para serem chamados de maduros na fé, a ponto de serem usados para abençoar e ensinar outras pessoas. O autor chama isso de negligência. O outro grupo é aquele que experimenta a comunhão do corpo de Cristo, ouve as Sagradas Escrituras, reconhece a verdade da Escritura, ele convive no meio do povo de Deus e vê a demonstração do poder de Deus na vida das pessoas, curando-as da alma, curando-as no espírito, curando-as nas suas emoções, curando no seu corpo, trazendo respostas às dúvidas. Eles se alegram com isso, mas eles não se envolvem. Tudo está bastante claro diante dos olhos deles, e o texto diz que eles voltam atrás. E o texto é muito duro e diz: olha, é impossível vocês que agem assim serem renovados para o arrependimento. Deus já tem dado
todas as coisas necessárias para que você se arrependa. Olha, cuidado, porque o seu fim pode ser queimado. Como se queima a erva seca. E depois ele fala de um outro grupo. Quanto a vós outros. Ele diz, vocês são aqueles que ouvem o Evangelho, se alegram com o Evangelho, se ambientam com o Evangelho, e vão crescendo cada vez mais, e vão se fortalecendo no conhecimento de Deus, e na intimidade com esse Deus da Escritura. Vocês aprendem de tal forma que a vida de vocês, elas espelham, porque vocês servem ao Senhor, e são reconhecidos como tais. E o texto diz que Deus tem grande alegria com estes crentes amadurecidos. Alguns são servos de Deus, mas não passam de bebês a vida inteira. Outros nunca entregam o seu coração para o Senhor. E a sua expectativa é ruim. Mas existem outros que crescem e frutificam. E depois de falar a respeito disso, nós chegamos aqui no capítulo 6, a partir do verso de número 13, onde o autor começa já dizendo, pois, depois de tudo que ele diz, pois, e especificamente ele está falando para esse último grupo. Para esse grupo que ouve a Escritura e vive a palavra de Deus, tem gosto, ele se alimenta da verdade, e isso transforma a sua vida cotidianamente. Ele diz, pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E aqui tem uma introdução de um tema extremamente importante na Escritura, que é a da promessa pactual de Deus, ou a promessa da aliança com Deus. Quando eu estava aqui com os amados irmãos, trazendo seus filhos, nós fizemos um ato do batismo infantil. O batismo infantil, ele só encontra acolhida para a sua atividade, para ser feita, na doutrina do pacto, na promessa do pacto. E essa promessa, ela foi feita lá atrás, e ela continua tendo validade. É como uma garantia de Deus, e que a promessa dele vai se cumprir, e que você está declarando, eu tenho a plena certeza de que eu creio nesse Deus, e que Ele é quem vai sustentar esta minha vida com Ele, porque Ele prometeu. E aí o autor, ele chama isso lá para Abraão. O que é uma promessa? Uma promessa é a garantia que você dá a outra pessoa de que aquilo que você diz é verdade. Quando você diz assim, eu prometo, eu confesso isso, eu estou te dizendo, esta é a minha intenção, esse é o meu compromisso com você. A razão pela qual isso é tão interessante é que implica que pode haver outras coisas que são ditas por você que não têm o mesmo padrão de verdade, ou não têm o mesmo compromisso de ir até o fim. Quando eu chego diante de alguém, e além de dizer eu vou fazer isso, e você diz assim, eu prometo. Você está, de alguma forma, se envolvendo com aquilo, de tal forma que você não tem a menor disposição de se desviar. No mundo que a gente vive, no mundo secular, nós fazemos contratos para que as promessas que fazemos sejam ainda mais seguras. No tribunal, nós fazemos um juramento de que o que vamos dizer é a verdade. E que toda a verdade eu vou dizer, e nada mais do que a verdade. Alguém, para testemunhar, ele tem que se comprometer e dizer, eu tenho um compromisso aqui com o tribunal, diante disso tudo que nós vamos chegar na verdade. Esses últimos dias tenho visto alguns tribunais onde busca-se, entre aspas, a verdade, mas a maioria das coisas que se ouve são narrativas e não verdades. Esse é o mundo
Mas a nossa relação com Deus não é assim. Porque Deus é o Deus que esquadrinha o coração e sabe o que é verdadeiro. E Ele julga segundo a sua verdade e a sua justiça. Se você vai no livro de Tito, na carta de Tito, no capítulo 1, quando fala a respeito de Deus, no verso de número 2, diz assim, Tito 1:2 diz, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Está dizendo, olha, Deus prometeu, Ele fez isso lá na eternidade, e esse Deus não é como o homem, Ele não pode mentir. Nós mentimos. E nós sabemos muito bem disso. Não é uma acusação que poderia ser questionada. Infelizmente, nós somos assim. Uma das coisas que distingue a Deus e as promessas de Deus de todos os deuses falsos é que esse Deus da Bíblia, Ele é o Deus que não pode mentir. E Ele não vai mentir. Deus não mente. Apesar desse fato, Deus faz promessas para o homem. O ideal era eu ouvir Deus falando e Ele não precisar falar, olha, eu prometo. Eu simplesmente, o fato de ouvi-lo dizendo, eu vou te abençoar, você diz, ok. Porque é como se a palavra dele fosse, por si só, uma promessa, porque ela é verdadeira. E o exemplo mais vívido, mais claro disso, é visto nessa aliança de Deus estabelecida com Abraão, como o texto no verso de número 13 e no verso 14 vai nos mostrar. Se você for no livro de Gênesis, no capítulo 15, você vai encontrar Deus fazendo pacto com Abraão. Capítulo 15, versos 2 ao verso 4, eu vou ler para vocês. Diz assim, Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele está dizendo, Senhor, o Senhor falou que eu ia ter um filho, ia ter uma descendência enorme, o Senhor ia abençoar minha descendência, o Senhor falou que cuidaria de mim, que ninguém poderia ser contra a gente, nos machucar, porque o Senhor nos protegeria. E agora eu não tenho filho, ele está velho. E na dúvida, na angústia, ele pegou e fez um testamento e colocou Eliezer como o beneficiário dos seus bens, daquilo que Deus havia dado a Abraão. É como se ele dissesse, ó Senhor, eu sei que o Senhor fez uma promessa, até agora não resolveu, então eu estou aqui me precavendo, quem sabe, né? E vou colocar ele como, sendo ele meu servo, um homem bom, eu vou dar aqui no meu testamento os meus bens para ele. No verso 3, Abraão continuou falando para Deus, tu não me deste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. É como se ele estivesse pedindo satisfações para Deus. Estivesse dizendo, Deus, espera aí, o Senhor disse que faria, mas até agora nada. Isso tem motivos humanos para a gente compreender. Nós sabemos que o tempo da fertilidade no ser humano, ele não é tão extenso. A sua esposa estava bem idosa, Sara, e ele também. E no verso 4 diz assim, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, este será o seu herdeiro. É como se Deus dissesse, olha, já te falei, e estou dizendo de novo, vai nascer um filho do relacionamento de amor entre você e a sua velha esposa. Eu vou fazer isso acontecer. A gente percebe que Abraão tem um problema.
Quando Deus lhe disse que ele teria um filho, mas com o andar do tempo, fico mais velho, não tenho filho. E Abraão vai fazer isso que nós acabamos de ver. Quando Deus fala com Abraão e promete que ele receberá um filho seu, qual é a reação de Abraão a essa promessa? A gente percebe que a reação ela é dupla. Existem duas ações aqui de Abraão diante das palavras de Deus. Em Gênesis capítulo 15, no verso 6, continuando, diz algo que é fundamental e que para nós é exemplar. Diz o texto, verso 6 de Gênesis 15. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, e Deus colocou na conta dele, justificado. Ele tinha dúvida no coração, ele estava angustiado porque Deus ainda não tinha dado, mas Deus chega para ele, fala de novo, ele recebe aquilo no coração dele, ele tranquiliza, ele se tranquilizou. Se Deus está falando de novo, está retificando, ou melhor, ratificando aquilo que ele já disse, eu simplesmente tenho que crer. E ele creu, e a Escritura diz isso foi dado para ele como uma continuidade da graça e da confirmação de toda a promessa de Deus para a vida dele. A fé foi fundamental. O ato de Deus o convence dentro do coração, dentro da alma. Ah, quantas vezes nós vivemos circunstâncias absurdas de nossa existência, que nós jamais imaginaríamos viver, e Deus já nos deu uma promessa, contudo, aquilo está muito pesado para mim, e eu chego para Deus como Abraão e digo, Senhor, cadê o Senhor e as suas promessas? Cadê a sua graça e a sua bondade? Cadê o seu amor para comigo? Senhor. E Deus diz, as promessas são as mesmas. Eu sou o mesmo Deus. E quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, Ele alivia a nossa dor. Quando Abraão responde com fé, ele estava acreditando que lhe seria dado um filho, apesar da idade. Ele também acreditava que Deus daria a ele e seus descendentes uma terra como possessão. Quando a gente olha para a história depois, a gente vê que tudo isso aconteceu. Mas aquele homem estava vivendo no dia a dia dele, todos os dias, ano após ano. O homem está beirando 100 anos. Gente, isso é muita coisa. Mas isso não é tudo. Abraão também continuou pedindo ao Senhor algum tipo de garantia. Ele acreditou, o texto diz isso, foi imputado para ele como promessa, como justiça. Mas Abraão chega para Deus e diz, Senhor, qual é a garantia? O coração humano difícil é esse. Ele era homem como nós. Em Gênesis capítulo 15, verso 8 diz, mas Abraão perguntou, Senhor Deus meu, não saberei que vou herdar essa terra? Como saberei que eu vou herdar essa terra? O Senhor me deu a promessa do filho, e agora como é que vai ser a questão da terra? Abraão acreditou nas promessas de Deus, mas ele pediu ao Senhor que ele desse uma forma de segurança na qual ele pudesse basear essa crença dele. Eu creio, mas ajuda-me a ter uma segurança nessa fé que eu tenho. E Deus respondeu aquela oração, aquela situação toda, passando pela formalidade legal de uma aliança. Aí Deus pega o contrato que ele fez com Abraão,
onde ele diz: eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, sua descendência vai ser próspera, quem for contra vocês eu vou defender, e você vai ser usado para abençoar outras terras, outras famílias da terra. O contrato já havia sido feito, o pacto, a aliança, a formalidade já havia sido feita, lá em Gênesis capítulo 12. E anos passaram, e agora ele diz: cadê, Senhor, o contrato? O que eu tenho como prova? Cadê a minha nota promissória? E aí, capítulos 15 de Gênesis, ainda no verso 10, 9 e 10, diz o texto: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. E você fala: hã? Que negócio é esse? Deus chega para ele e fala assim: você vai pegar uns animais e vai sacrificar e vai cortar eles pelo meio. E vai colocar um diante do outro, assim como fazendo uma fileira. A gente tem que entender o mundo antigo. No mundo antigo, quando 2 reis, eles queriam entrar em um contrato, em um acordo, legalmente vinculativo, que unia os dois, eles passavam pela cerimônia formal de um tratado de suzerano. O que era isso? Eles pegavam animais e os matavam, e então cortavam as suas carcaças dos animais mortos em 2 partes. As partes eram separadas para que formassem 2 fileiras. E agora os 2 reis, eles estavam se vinculando ao tratado. E eles caminham de braços dados pela fileira, formado pelos corpos dos animais. E ao passarem entre aquelas carcaças, eles recitariam os termos da aliança, os termos do pacto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu prometo. E o outro diz: eu também vou fazer aquilo e aquilo outro, como é responsabilidade, e eu prometo. A implicação dessas formalidades era de que, se qualquer uma das partes violasse os termos do tratado, seu próprio corpo poderia ser dilacerado, da mesma forma que aqueles animais foram mortos e dilacerados. Jesus estava pegando um hábito comum daquelas pessoas daquela época. O Senhor Deus está dizendo para ele: você vai pegar uns animais, vai trazer, vai cortar no meio, vai fazer, e nós vamos de novo mostrar. Eu estou mostrando para você. Cadê o contrato? Está aqui, novo. Ele não ficou caduco. Eu prometo que eu cuido de você. Isso é fantástico. E é exatamente aqui que nós encontramos o importante nessa primeira parte que eu estou trazendo para vocês. Deus fez uma promessa, e Deus não quebra as suas promessas. Ele é Deus, e como Deus ele não pode mentir, senão ele deixa de ser quem ele é. Quando nós chegamos nessa parte da carta aos Hebreus, o escritor, ele direciona a nossa atenção para o fato de que Deus não apenas fez uma promessa, mas ele se comprometeu com essa promessa com juramento. É isso que o texto diz. Deus está fazendo um juramento e levando aqueles judeus que se converteram ao cristianismo a compreender que a graça continua a mesma. Tem a ver com o Redentor e tem a ver com o fato de Deus ser aquele que providencia o cordeiro que é machucado e é a base do nosso contrato de vida. Observe bem aí em Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao verso 15. O texto diz aqui, nos mostra o exemplo da promessa de Deus a Abraão. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo:
certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. O escritor de Hebreus, ele nos leva de volta a esses dias de Abraão, e faz com que aquelas pessoas que eram judias e conheciam todas essas práticas, esses rituais, essa ação diante de Deus e tudo mais, o autor ele pega e diz: vocês estão preocupados porque vocês estão sendo perseguidos? Porque vocês são crentes agora? Nero havia determinado a destruição desse novo grupo chamado cristãos, e agora esses judeus, que não estavam sendo perseguidos, quando creem, estão na alça de mira dos romanos, e os judeus que não creram também não gostavam desses que desafiavam a fé judaica, e eles estão ali vindo contra. Eles estão acabados, eles estão sofrendo com medo, e o autor está dizendo: ei, não tema. Ele disse isso nos versos anteriores. O Deus que fez a promessa que cuidaria do povo de Abraão, o povo de Israel, depois que vai ser definido como Israel, Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir. O que Ele está fazendo aqui? Ele está apresentando o momento em que Deus entrou em uma aliança. E Ele está dizendo: e Deus fez isso com uma promessa. Verso 15. E assim, o que aconteceu com Abraão? Acalmado no seu coração com a dedicatória de Deus da sua promessa e de amor, ele acredita no Senhor e ele obteve aquilo que Deus prometeu. Se você, por exemplo, você jurasse pela vida do seu filho, naquela época, você estaria indicando que a vida do seu filho seria perdida, caso você falhasse em cumprir as suas promessas. Já ouviram coisa semelhante? Eu juro, eu prometo pelos filhos, pela mulher que tenho, pela... Uau! Se fosse naquela época que você falhasse, o indivíduo poderia pegar os seus filhos e matar a sua esposa e sacrificar. Eu juro que essa casa pode ser sua, se você não cumpriu a casa dele. A promessa, ela tinha validade. Só que o autor está dizendo: olha, quando Deus faz a promessa dele, Ele não jura baseado em algo maior. Porque normalmente a gente jura algo maior do que aquilo que se espera. Tem que ser alguma coisa significativa. Pelo que você está me dando como prova de que você vai fazer isso? Você tem que mostrar alguma coisa grandiosa, por causa disso aqui, ó. Isso aqui é a certeza de que eu vou cumprir. E Deus olha para Abraão e diz: olha, eu juro por mim mesmo. Deus olha ao redor e procura alguma coisa maior do que ele, e diz o texto: ele não tem algo maior do que ele é o maior. Ele jura pelo próprio nome, pela própria identidade, pela própria fidelidade dele. Você pode deixar de crer em mim se eu falhar com você. É isso que Deus está dizendo. Você pode deixar de seguir-me se eu falhar. Mas Deus não é mentiroso, não vai fazer isso. Quem falha não é Deus, quem falha somos nós. No pacto, Deus faz a parte dele, e é Ele que nos habilita a fazermos a nossa, porque nós não damos conta. E Ele providencia aquilo que é maior do que a gente, Jesus Cristo. É por isso que Jesus morreu em nosso lugar. Ele era aquilo que foi dado para a nossa redenção. O próprio Jesus, ele alerta contra a prática de jurar.
fazer uma promessa. Ele ressaltou que é tolice você jurar pelo templo, quando você não tem controle sobre o templo. De fato, até mesmo jurar pela sua própria vida, pela sua própria cabeça, é um exercício fútil, vazio, já que você não pode mudar a sua própria cabeça, a sua própria vida. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus dizendo, não jureis, não façam isso. A melhor política para nós é não jurar de forma alguma, mas ser pessoas de palavra que não precisam jurar, serem pessoas reconhecidas como verdadeiras. Nós temos carência disso. Mas temos o exemplo disso. Jesus foi exemplo disso. E a palavra do Senhor, Deus nos dá o exemplo disso. Eu me lembro quando era jovem, bem novinho ali, na minha casa lá em Araguari, maravilhosa. E eu vi os crentes descendo, já contei isso para vocês, aquilo me deixava muito alerta e eu gostava de vê-los. Eu era crente também naquela época, tipo filho do Milton lá, o diácono da igreja e tudo mais, a gente ia para a igreja, e eu via aqueles crentes da Assembleia de Deus descendo, naquela época eles, ainda hoje muitos deles, eles andavam totalmente fechados assim, dia ensolarado, aquela coisa toda, e eles descendo. As mulheres com aqueles cabelos enormes, e aquelas roupas compridas, e os meninos todos, e todos eles com Bíblia debaixo do braço, e todo mundo indo com disposição. Eles passavam a manhã inteira lá. Depois eles voltavam e voltavam de novo, passavam a tarde inteira. E depois à noite eles iam para o culto. E eu ficava pensando, puxa, que povo. Eu lembro daquela época que quando a gente ia contratar alguém para trabalhar em casa, e alguém dizia que era cristão evangélico, pode contratar, isso aí é gente boa, ele tem um compromisso com a verdade. Parece que o exemplo disso se perdeu no tempo. Mas lembre-se que o exemplo perfeito não se perdeu. Deus continua sendo aquele que fez promessas de cuidar de nós em todo o tempo, e Ele não é mentiroso, e Ele vai cumprir. Creia nisso. Persevere nisso. Abraão perseverou, e diz o tempo que ele esperou até o cumprimento da promessa, e a promessa se cumpriu, e ele teve um filho, cujo nome era Isaque. Mas nesse interim, a sua mulher, muito preocupada com a situação, e não tinha um filho, e não tinha um filho, e não tinha um filho, e eu sou estéril, como é que vai ficar essa história? Deus disse que vai ser um filho de Abraão, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma escrava minha, e vou dar para Abraão, para ele ter um filho. E assim se fez. Olha, no decorrer dessa história ainda existiu no coração daquele que foi amado de maneira totalmente maravilhosa. Abraão, ele era adorador igual ao seu pai. A Escritura diz isso. Eles adoravam deuses estranhos, mas Deus retira aquele homem daquele contexto e diz, eu agora vou ser o seu Deus. É só a mim que você vai poder adorar. Deus maravilhosamente fez toda essa obra a favor dele, e mais uma vez ele quis dar um jeitinho. O Senhor. Mas o Senhor fez uma promessa, um juramento. Quando ele fez sua aliança com Abraão, ele olhou ao redor e ele diz, é em meu nome, não tem mais nada maior do que eu. Então foi isso que ele fez, Deus, ele jurou por si mesmo. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é como é que se deu esse juramento. No verso 16 de Hebreus 6, que nós estamos estudando, diz assim, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão.
Qual é a garantia? Minha promessa. Meus filhos, minha casa, meus bens, minha poupança, meu investimento, minha liberdade. Naquela época as pessoas vendiam a si mesmos para serem escravos. Por isso, diz o texto, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, Ele confirmou com juramento. E o juramento era em nome dEle mesmo. Verso 18 diz, Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Qual é a garantia? Deus não mente. Segundo, Ele já te introduziu na graça dEle. E nós sabemos disso. Nesse verso 18, diz que Deus fez duas coisas para demonstrar que a sua promessa a Abraão não seria quebrada. E eu repito, o primeiro é sobre o caráter de Deus como não mentiroso. Cuidado, muito cuidado, amado irmão, amada irmã, porque nós corremos o risco de nos preocuparmos, nos envolvermos tanto com as angústias nossas, as ausências de respostas dentro da nossa mente, porque nós não olhamos para a Escritura como deve, porque nós começamos a querer colocar Deus na parede, e vai por aí afora, que nós nos esquecemos de que Deus é Deus. E começamos a tratar Deus como se fosse alguém que fez um acordozinho conosco qualquer. O acordo foi feito com Deus, e Ele usou a si mesmo como fiador. E Ele não é mentiroso. Cuidado para você não começar a chamar Deus de mentiroso. E isso muitas vezes acontece porque eu quero no meu tempo. Eu quero na minha hora. Eu quero do meu jeito. Eu sonhei que seria bom assim, então é assim que tem que ser. E de repente não acontece exatamente como eu sonhei, preparei, visualizei, idealizei. E Deus age de uma maneira melhor, segundo a ótica dEle, que é perfeita. Segundo a vontade dEle, que é agradável. Mas aí eu fico pensando, será que Deus... A primeira coisa que o texto diz aqui no verso 18 é, cuidado, porque o caráter de Deus Ele não é mentiroso. Cuidado para que você, na vida prática do seu cristianismo, você não esteja chamando Deus de mentiroso, porque você está duvidando das suas promessas. Quando vemos Deus fazendo uma promessa, é uma promessa feita por aquele que sempre fala a verdade. Ainda bem, Senhor. Segunda coisa que ele diz, que existe o juramento aqui, é um juramento que nos insere, ele é vinculativo. Quando Deus quis mostrar a Abraão a veracidade da sua promessa, Ele foi além da veracidade do seu caráter. Ele diz, eu sou verdadeiro e não minto. E eu me comprometo com o juramento. E ele diz, eu juro por Deus, pelo meu nome. A seu favor. E quando ele faz isso, ele estava dizendo que se sua palavra não se cumprir, então ele deixa de existir. É isso que Deus está dizendo aqui. Amado, há um lugar de refúgio aqui, para todos aqueles que estão atribulados, vivendo num mundo incerto. E esses somos cada um de nós. Contudo, muitos de nós têm situações mais difíceis ainda. Esse é o refúgio, e o refúgio, ele é encontrado na esperança que é colocada diante de nós. O refúgio do cristão está na esperança
dada por um Deus que promete com verdade. Não a esperança por sua própria natureza, mas a esperança que vem daquele que pode dar esperança. É algo que eu não posso tocar ainda. É algo que é invisível, mas é certo. Eu me lembro que eu tive um problema sério no primeiro ano de seminário. Não é comportamental, nada disso. Mas estudando a teologia e lendo muito, meu professor de teologia, ele me fazia estudar um pouquinho mais do que os demais. Ele tinha lá as suas razões. E eu tinha também aula de filosofia. E eu comecei a usar minha cabeça talvez mais do que eu devia. Como se essas coisas pudessem ser, né? E eu sou como uma pessoa normal, que acredita em alguns ditados. E um ditado que me afrontava o tempo inteiro é: eu preciso ver para crer. Tudo tem que ser muito factual, tem que ser muito palpável, tem que ser muito assim. E então eu tive um problema comigo mesmo. E naquela época eu tinha o hábito de escrever versos, ditados e coisas assim. Os ditados eu ainda mantenho, os versos não mais. E a maioria se perdeu. E eu me lembro que eu fiz uma pequena poesia usando a ideia de eu preciso ver para crer. E eu cheguei à conclusão no final do meu primeiro ano que eu não precisava ver para crer. Mas que era o contrário. Eu precisava crer através da graça de Deus, para que eu pudesse ver. É quando Deus age no nosso coração que eu vejo quem é Ele. É quando Ele age no meu coração, e essa ação graciosa de Deus é profunda, é que Ele abre os meus olhos para eu entender quem eu sou. E aí eu fiz um versão bem grande, um dia eu posso compartilhar isso com vocês. As pessoas geralmente estão dispostas a dar uma chance ao cristianismo, da mesma forma que fariam um test drive em um automóvel antes de comprá-lo. Deixa eu ver se ele faz aquilo que eu gostaria que um carro como esse faz. Alguns de vocês sabem que eu gosto de carro 4x4, de trilha. Meus carros são 4x4. E uma vez eu fui testar um carro. Nessas pistas que eles preparam, né? Era gratuito, eu gostaria de conhecer aquilo, não iria comprar não. Mas eu fui lá fazer o test drive. E eu perguntei para o rapaz, mesmo não comprando, posso fazer e tal? Eu tenho assim um usado bem antigo. Ele disse, claro, pode, é assim que a gente login vai ter você aqui comprando. Nunca comprei. Mas eu fui fazer o test drive. Gente do céu, não deu. Porque aquele carro, apesar de falar tudo o que ele fazia e eles diziam, eu não consegui fazer nada daquilo. É muito fácil, é tudo eletrônico, é tudo isso. Gente, não foi. A sensação que eu tive uma hora que o carro ia tombar. Eu disse, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não compraria esse carro. Test drive é uma coisa boa. E muita gente quer viver com Deus no test drive. Deixa eu ver se isso é bom. Vou testar a fidelidade de Deus. Deus não é um Deus para você fazer test drive entre muitos deuses. Existe só um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o Deus que nos fez. Nós nos rebelamos contra Ele, e Ele por amor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar as nossas dívidas, a nossa culpa, por causa da nossa infidelidade. E Ele cumpriu. Essa é a lição de Abraão.
Ele creu em Deus, mas só mais tarde ele recebeu o cumprimento da promessa de Deus. E não teve problema, o texto está dizendo, olha, ele creu, isso foi dado para ele como justiça, e a promessa se cumpriu lá na frente. Amém, Senhor? Irmãos, eu e você temos que entender que a âncora para a nossa vida, o alicerce para a nossa casa, para a nossa alma, é o que Deus nos dá, e não o que nós produzimos. No verso 19 e 20, os dois últimos, diz o texto, temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e entra no santuário e fica atrás do véu. O santuário que fica atrás do véu é o Santo dos Santos. Naquele lugar só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer sacrifício por todo o povo. Quando Jesus Cristo morre como o próprio cordeiro, a própria oferta, sendo ele o próprio sacerdote, ele oferece a sua vida e o véu se rasga de alto a baixo, diz a Escritura. E agora nós entramos atrás do véu, na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus, e somos recebidos. E recebemos toda a bênção que Deus tem preparado para nós. No capítulo 2 de Hebreus, nós vimos qual é o perigo da gente ficar magiando e nunca entrar naquilo que devemos viver. Ou ficarmos como num barco à deriva, sem âncora. Capítulo 2 fala sobre isso. Mas agora o mesmo autor diz, a âncora da nossa alma é a promessa na qual nós temos esperança. A âncora nossa é o que Deus é o que Deus faz, é o que Deus continua fazendo, e é o que Deus fará. Porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E de repente você está tão angustiado na sua vida, porque vive numa vida escorregadia. Você tenta construir uma vida e ela pode ser uma gelatina. Eu me lembro uma vez que nós éramos casados novos, eu e Cátia, nós tínhamos amigos, jovens como nós, casais jovens, não tínhamos filhos, e a gente foi fazer um almoço conjunto. E a Cátia e eu ficamos responsáveis por levar a sobremesa. E nós lembramos de uma sobremesa que a minha avó fazia. Eu lembrei, né, e falei para ela, que era uma gelatina toda colorida. Conhece aquele negócio? No meio tem creme de leite, leite condensado e aquela coisa irada toda. Aí você pega aquele tanto de gelatina, faz os cubinhos, e aí faz aquilo tudo, e aquilo fica bonito, coloridão, bonitão, deliciosão. E na hora que nós fomos sair, adivinha o que aconteceu? Ao tirar de dentro da geladeira, encostou-se em algo, bateu, e a gelatina... Eu creio que tem muita gente que tem construído a sua vida igual faz sobremesa de gelatina. Correndo o risco de alguma coisa bater e aquilo que não tem consistência sozinha, só de derreter um pouquinho, sai. Nós dependemos de Deus para ter uma vida sólida, um alicerce, alegria e esperança sempre, em qualquer situação. Observe que Jesus entrou na nossa vida como aquele que veio para curar as nossas ansiedades. O Senhor Jesus, quando estava diante dos seus discípulos e no final de tudo, ele chega para os seus discípulos e diz, eu vou embora. E eles ficam todos desesperados, esquecendo de tudo que o Senhor Jesus ensinou para eles durante 3 anos. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não deixa a gelatina escorrer não.
Não deixa o ensinamento que trouxe confiança, não deixa tudo que você viu dos milagres, das promessas, das verdades, como eu demonstrei. Olha, eu estou aqui, é tudo verdade. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou para lá para preparar a morada para vocês, meus filhos, que creem em mim. Aí chega um e diz: Senhor, não sabemos como ir. Não sabemos como chegar na casa do Pai. Ele diz: querido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus relembrou para eles a promessa. É como se ele estivesse dizendo: opa, vamos botar o alicerce de novo debaixo. A esperança existe, porque eu dei a esperança para vocês. Eu sou o verdadeiro. Eu é que tiro você da morte e te dou vida. Eu sou a verdade. Eu sou aquele que você deve colocar toda a sua expectativa. Amados, essas palavras foram ditas para aqueles e estão sendo ditas para nós, para o nosso gozo, para que não percamos a esperança e para que possamos viver como cristãos no meio de um mundo extremamente difícil. Lembre-se, Deus já desbravou tudo em nosso lugar e eu posso confiar nele. Eu não sei quais são os seus dramas e as suas dificuldades, mas eu posso dizer com toda a convicção do meu coração, ao ler esse texto das Escrituras, de que Deus é Deus e não há outro igual a Ele. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos mostra através da Tua palavra como o Senhor é fiel sempre. Quando lembramos ali em Gênesis 22 que o Senhor pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho, a promessa cumprida diante dos olhos dele. Aquele homem passou a acreditar no Senhor e esperar nas promessas do Senhor de uma forma tão abundante que ele estava prontinho para matar o seu filho, por obediência ao teu querer. Mas o Senhor interviu. O Senhor queria mostrar não que aquele homem estivesse mostrando para o Senhor, mas que ele pudesse entender que Deus é o Deus da providência e o Cordeiro foi providenciado, que é Jesus. Ó Deus, obrigado por causa das palavras que o Senhor disse a Abraão, que o Senhor o abençoaria e de forma muito grande multiplicaria a sua descendência. E repetiu de novo naquele momento ali com Isaac. Obrigado, Deus, porque em muitos momentos da nossa vida vivemos momentos difíceis. Mas a cada momento nós podemos olhar para o alto e olhar ao redor e ver a Tua presença, nos protegendo, nos abençoando, nos fortalecendo na fé. Ó Deus, nós confessamos que nós somos semelhantes a Abraão, que ficam pedindo não só promessas, mas garantias. Nós somos pequenos e muitas vezes o nosso coração sente errado, a nossa mente pensa errado, e os nossos braços e mãos agem de maneira errada. Mas obrigado porque o Senhor é misericordioso e compassivo e perdoador. Ó Deus, derrama graça sobre cada um de nós e fortalece a nossa fé como o Senhor fortaleceu a fé
do seu servo Abraão. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. E imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre.